boa noite. Vamos aí esperando. Será como está a nossa visualização agora? Oi, pessoal, boa noite, boinha. Oi, Meire. Meire que saiu de uma live agora, quentinha do forno. Parabéns, Meire, pela live. Eu saí um pouquinho antes, faltando 15 minutinhos para me organizar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá chegando o som aí para vocês? Eu tô sem o meu assistente hoje um pouquinho, que ele tá numa ligação. Fiquei sem o assistente para me dar esse retorno. Vocês nos ouvem? A iluminação tá tranquilo? Tudo ok? Obrigada, boinha, pelo retorno. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui na nossa 8ª live do Rosa Consultório. Nós que começamos com tanta timidez, né, Inaê? Para quem é novo aí na nossa página, essa é minha filha, Inaê Rosa. Ela que é intérprete de Libras na fase inicial do curso, mas ela consegue acompanhar bem e traduzir, né, para os nossos amigos da comunidade surda de Canavieiras, a SUC, que está sempre nas nossas lives nos acompanhando. Obrigada a todos que já se encontram aí, né, na página, assistindo esse momento maravilhoso. O Rosa Consultório, para quem é a primeira vez que entra, nós estamos promovendo, né, essas lives para a gente tentar estar mais próximos de vocês, passando as informações referentes à saúde, desmistificar alguns conceitos, né, e trazer as respostas, né, as dúvidas de vocês fazem as perguntas e a gente traz as respostas para poder tentar sanar um pouquinho as dúvidas que vem trazendo, né, nesse momento de pandemia. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a nossa convidada muito especial também. Graças a Deus, as lives assim que a gente tem feito são sempre com pessoas muito queridas, com pessoas que a gente tem uma boa afinidade, né, uma aproximação. Isso facilita muito o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar com a doutora Cíntia Freire. Ó, dona Rosélia aí, um amor de pessoa. Um abraço, dona Rosélia, boa noite. Doutora Cíntia, que é ginecologista e obstetra, vai hoje esclarecer algumas dúvidas. Caso alguém tenha, pode mandar as perguntas, aproveitem a oportunidade. Eu vou tentar localizá-la para ver se ela já se encontra online. Doutora Cíntia é uma pessoa muito querida, ela que presta serviço já há muitos anos no município. Cíntia, doutora, ó, ela tá aqui, deixa eu... Minha mãe entrou, obrigada, mãe, pela participação, presença, Paulinha, tantos outros aí. Ó, ela! Tá conectando. Daqui a pouquinho o som deve chegar para nós. Vamos falar sobre puérperas também. Doutora! Olá! Como vai? Olá! Boa noite, gente. Vocês Você não me vão acreditar. ouve? Hã? Você me Ouço. ouve? Estou ouvindo Perfeito. bem. Muito obrigada por ter aceito o convite do Rosa Consultório, doutora. É um prazer imenso ter a senhora na nossa página. Muito feliz Nossa. mesmo. Bem, eu que agradeço o convite, né? O prazer é meu. Confesso que estou um pouquinho nervosa, porque essa questão de live não é a minha praia, é a minha primeira live. Mas vamos lá. Vou tentar diminuir um pouquinho a angústia que vem acontecendo nesse período que todos nós estamos passando, com algumas respostas, porque não temos muitas, né? Verdade. Hoje o nosso bate-papo vai ser justamente para isso, né? É tentar amenizar realmente essa angústia, quebrar esse medo, né? Que hoje a gente percebe que existe um certo receio
das pessoas procurarem um consultório, procurarem uma clínica, até mesmo um hospital. E muitas vezes a gente tem percebido que casos de algumas doenças têm se agravado justamente por isso, né, Sim, doutora? Que sim. o receio de procurar uma ajuda médica devido a essa questão, né, de medo de se contaminar pelo Covid. Então, hoje a gente vai saber como é que estão sendo feitos os seus atendimentos, quais são as medidas, né, preventivas que vocês têm adotado. Mas antes de começarmos, eu gostaria, aquela pergunta que eu faço para todos, viu, doutora? Quem é Cíntia? Ah, então, essa pergunta, você não sabe como essa pergunta me consumiu. Pense que eu imaginei que seria feita e acho muito difícil. Eu acho que nós somos melhor. As outras pessoas sabem mais quem nós somos, né? Dizer quem nós somos é muito difícil, mas uma coisa eu sei. Eu sou uma pessoa de coragem e determinação e de realização. Quem me conhece um pouco mais intimamente já me ouviu falar algumas vezes que eu sou uma pessoa de poucos sonhos. Mas, e muita vida, eu vou vivendo e realizando e aparecendo. O único sonho da minha vida que eu já realizei, e realizei muito mais do que eu poderia sonhar, que foi ter filhos. Né? Então, isso aí eu posso dizer que foi um sonho. No mais, eu vou vivendo. Exatamente, que bom. Uma pessoa maravilhosa, especial, né? Eu Ah, tenho obrigada. boas referências, já tive o prazer em trabalhar com a senhora, Já trabalhamos juntas. né? Essa Trabalhei conhece as minhas encrencas também. nada, mas isso é normal. Se não tiver encrenca, não tem graça. É, Então, doutora, explica para nós aí como é que tá essa vida da senhora. Tem atendido Ilhéus, a senhora vem a Canavieiras, como é que tá essa rotina que mudou para todo mundo, né? mudou. Como é que você está se reinventando? Então, na verdade, para quem trabalha na saúde, a rotina mudou, mas a gente, por exemplo, eu continuo. Houve um momento em que houve uma parada de atendimento que eu realmente me afastei dos atendimentos por volta de 2 semanas, que foi aquele momento de angústia que muitas clínicas fecharam e havia uma indeterminação. Isso foi a orientação, inclusive, do Conselho Federal de Medicina, mas que depois a gente foi entendendo a situação um pouco melhor, e aí eu voltei para os atendimentos não normais, né? Então, o dia a dia eu continuo atendendo diariamente, porém, muito menos pacientes numa agenda do que o habitual, e com intervalos maiores entre as consultas, com muito mais cuidado, reduzindo os turnos de atendimento, orientando, inclusive, as pacientes sobre o que deve e o que não deve, porque os atendimentos precisam continuar. Logo no começo, minha mãe me fez um pedido. Minha filha, pare de trabalhar. Minha resposta para ela foi o seguinte: tá, beleza, eu posso parar de trabalhar atendendo as rotinas ginecológicas, mas meus meninos vão parar de crescer na barriga da mamãe, minhas pacientes vão parar de parir, e as complicações vão parar de acontecer? Não posso. Por quê? Porque a gente precisa estar, quem não está na linha de frente do Covid, precisa estar na retaguarda para evitar outras complicações. Né? Então a gente precisa, porque se eu tenho uma gestante de baixo risco que não é assistida, ela pode virar alto risco a qualquer momento. E aí sobrecarrega de qualquer forma, não a área de Covid, mas o setor hospitalar. Né? É uma gestante que, ao invés de passar 24 ou 48 horas na unidade, vai passar 3, 4 dias, por conta de complicações que poderiam ter sido evitadas. Né? Então, o nosso dia a dia tem sido... quem trabalha continua fazendo seus consultórios de uma maneira muito mais tranquila, com muito menos pacientes, com muito mais cuidado, de higienização, de evitar aglomeração, de tentar marcar horário para cada paciente, de forma que junte o menos gente possível numa recepção, né, de clínica. E os plantões continuam acontecendo normalmente, né? Porque os partos acontecem
com ou sem Covid, né? É verdade. Eu até queria lhe perguntar, doutora, algumas pacientes perguntam, devo ou não devo ir? Que momento eu devo procurar uma consulta ginecológica? Né? Importante também a gente pontuar a importância do preventivo, né? Que é um Sim. exame que a gente às vezes precisa fazer todo ano, temos um certo receio devido a um certo incômodo, mas é necessário. Sim. Então, tenta dar uma explanada aí para os nossos amigos, doutora, a importância do Então, preventivo. então, nesse momento, as consultas preventivas, aquela consulta que você saiu de casa, você sai para a clínica simplesmente para fazer seus exames de rotina, devem ser adiadas, né? Por quê? Porque mesmo que você não esteja saudável, não esteja sentindo nada, quanto mais gente na rua, mais circulação o vírus tem. Então, os exames de rotina, então um preventivo que acabou de fazer um ano, hoje em dia, dependendo do preventivo anterior, a rotina nem é anual, né? Permite que se espere um pouco mais. Então, se a intenção de sair para uma consulta é rotina, não saia. Nós devemos adiar para um momento em que haja mais tranquilidade. Mas se eu estou sentindo alguma coisa, você precisa passar por um médico, por quê? É o médico que vai dizer para você se essa coisa pode aguardar um pouquinho, se eu posso fazer um tratamento e esperar para novos exames, se sugere que seja uma patologia benigna ou que nem seja patológico, isso deve ser adiado. Adiado para um momento em que a gente já estiver muito mais tranquilo, com muito menos casos, onde a curva já esteja descendente. A consulta ginecológica, quando se sente alguma coisa, deve ser feita. Por quê? Porque se numa consulta ginecológica, diante de um sintoma, a gente suspeita, por exemplo, de um câncer de mama ou de um câncer de endométrio, né? Então, a gente precisa prosseguir essa investigação, porque em se tratando de suspeita de uma patologia maligna, eu não posso esperar, né? E a gente tem visto acontecer algumas patologias, por exemplo, cardíacas, complicarem, porque o paciente está com medo de ir para o consultório. Então, em se tratando de ginecologia, devemos adiar a mamografia de rotina, o preventivo de rotina, as ultrassonografias de rotina, os exames laboratoriais, ou seja, o que é rotina e o que é prevenção pode ser adiado. Os sintomas presentes devem ser avaliados e o médico vai dizer assim, não, volte para casa, espere tudo passar e aí vamos voltar para fazer seus exames. Ou, não, apesar de tudo, apesar da confusão toda, vamos prosseguir. Por quê? Porque as outras doenças continuam existindo. O Covid chegou somando. Ele não anulou a presença das outras doenças e essas precisam, né, ser cuidadas. Exatamente. E na questão do pré-natal? Fizeram uma pergunta aqui, doutora, que alguém está com a internet travando na casa dela e se a nossa live vai ser salva. Vai sim. Essa live a gente vai deixar disponibilizada no YouTube, que o Rosa Consultório tem um canal no YouTube, doutora Cíntia. Olha, tá vendo? É bom que depois eu vou lá me assistir também. Pois é, e depois eu vou passar o endereço para vocês, é Rosa Consultório, é só jogar lá no YouTube que vão encontrar já o símbolozinho da Rosa, que é fácil de identificar. Todas as lives foram salvas. Menos a primeira, senti muito com a doutora Ariana, porque nós ainda não tínhamos... Que foi o test drive. Exato, a gente não tinha se programado para isso e acabou não registrando, mas eu ainda vou fazer outra com ela para deixar salvo e registrado. Pois bem. Pode mandar beijo? Pode, mande aí para minha mãe, gente, eu vi que minha mãe conseguiu entrar, ela estava preocupada que não consegui. Para minha mãe, para com certeza meu pai faltam de junto, meu Dindo, minhas pacientes, que eu já vi que tem algumas, minhas amigas, Marcele, Érica, eu já vi, tem alguns colegas, meus colegas,
Beijo, obrigada. Vocês me deram a maior força. Eu estava super nervosa, mas ontem eles fizeram essa propaganda dessa minha live bombar no nosso grupo. Obrigada, gente. Obrigada, Dindo. Tem alguns Muita colegas de gente. trabalho aqui também, alguns pacientes que eu estou vendo. Tem muita gente mandando abraço para você, que ama, minha doutora predileta. Ai, Ótima, obrigada. tá vendo aí? Ai, gente, beijo para a Inaê também, né? Porque eu vou falar que a mesma coisa que Renata. As lives que eu assisto, eu não consigo prestar atenção, muita atenção, nem você, nem quem está falando, porque eu me fico fascinada com as libras. Ela tá roubando a cena. Renata disse pra Não é? gente. Tá É mesmo. verdade. Pois é, às vezes eu Beijo para acredito que Betão, meu irmão ali, ó, Betão, é pedindo beijo. isso. Beijo. Betão tá sempre colado aí, dando esse apoio. Obrigada, Renata, Beto. São ótimas pessoas. Pronto. E Naê, ela tem me ajudado nessas lives, doutora, por conta dessa comunidade surda de Canavieiras. Tão importante eles também estarem por dentro dessas Com mudanças, desse certeza. assunto, né? Eu fico assim, boiando com essa interpretação, né? Então eu fico assim, será que Nossa, eu eu tô também. acompanhando? Mas Mas é muito enfim, bom, sim. o pessoal que tiver dúvida e quiser enviar as mensagens, né, doutora? A gente está aqui para esclarecer a dúvida de vocês. Então, à medida Sim. que tiverem dúvidas, vão acrescentando. Aproveite que a doutora está com esse tempinho disponível para nós, né? E pode mandar as perguntas, tá certo? E a gente vai conduzindo aqui, doutora, referente às gestantes. A questão do pré-natal também ficou uma coisa assim, bem pavorosa para as mães, né? Para as novas mães. O que a senhora diz Sim. aí? Essas consultas precisam ser mantidas Sim. ou não? É, sim. Sim. Os bebês não podem parar. Eles não param, eles não dão stop. Eu queria muito que dissesse assim, não, vamos dar um tempinho e esperar tudo passar para continuar. Mas eles não param. Então, num primeiro momento, gente, meu zap ficou assim, bombando, das meninas angustiadas, querendo saber como é que a gente vai fazer, a clínica fechou, eu, calma. Tá tudo bem? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Não temos o que fazer nesse momento. Quando a gente percebeu, quando a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina entendeu e trouxe as novas orientações, como nós devemos proceder em consultório, o que deve e o que não deve, o que deve continuar, o que deve ser postergado, e que nós voltamos com uma situação muito clara. O pré-natal, isso eu sempre disse. Hoje eu sou responsável não só pelo pré-natal de alto risco em Canavieiras, mas em Ilhéus também. E eu falei, eu não vou parar. Por quê? É no pré-natal de alto risco do setor público onde o alto risco funciona. Pense que são todo tipo de patologia a gente encontra. E são gestantes que precisam ser vistas com uma frequência maior até. Então eu falei, eu não vou parar. Começou aquele zum quando acabou, quando parou o transporte público, aí não vai ter como funcionário vir, eu falei assim, eu venho. Eu venho porque eu entendo que principalmente as de alto risco não podem estar desassistidas. Quando a gente voltou a atender, voltamos com um protocolo muito claro. As pacientes de pré-natal de baixo risco continuam fazendo suas consultas para que elas não passem para o alto risco. Nós mantemos nossos exames de rotina, nós mantemos todo o protocolo, porém, o intervalo entre as consultas são maiores. Então, quando a gente se via numa paciente que está tudo bem e que a gente fazia as consultas a cada 4 ou 5 semanas, hoje nós fazemos a cada 5, 6 ou 7 semanas. Por quê? Porque é um adiamento que não vai comprometer a qualidade do pré-natal, nem a saúde da mãe e do bebê. Nas pacientes de alto risco, aí a gente tem que individualizar caso a caso. Por quê? Porque tem pacientes que eu não posso abrir mão de ver toda semana. Então, por quê?
porque o risco de complicação é muito maior do que o risco do Covid, né? Então, a gente precisa avaliar caso a caso, quem a gente mantém em consultas mensais, quem a gente aumenta e quem a gente diminui o intervalo. Mas o fato o pré-natal tem que continuar, né? Isso não pode parar. Certo. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se é Dani ou se é Rodrigo, mas é para gestantes que se contaminaram com o Covid, como fica a situação do feto? O bebê está imune neste caso? Quais as providências a serem tomadas? Nossa, eu sabia que essa pergunta ia aparecer em algum momento. Bem, vamos falar da gestante. A gestante está no grupo de risco, ou seja, o que a gente observa hoje? Que as gestantes não estão mais suscetíveis à contaminação, não. Ela se contamina na mesma proporção que a população em geral. Mas ela é um paciente de alto risco para complicações, ou seja, as complicações acontecem com mais frequência na gestante. De modo geral, hoje, o bebê está protegido. Alguns estudos apontam para a possibilidade da transmissão vertical. O que é a transmissão vertical? É quando o bebê pega a doença da mãe ainda dentro da barriga. Alguns estudos, assim, isso não está claro, né? Não está claro que houve essa contaminação e que com certeza foi vertical, porque o bebê não nasce de máscara, né? Então, se a mãe está contaminada, não está claro que esse bebê foi contaminado naquele momento e não depois que nasceu. Se foi contaminado na barriga. Fato é, alguns estudos, alguns ensaios apontam a encontrar vírus na placenta, isso foi encontrado, e na secreção cérvico-vaginal. Porém, o que a gente sabe hoje é o seguinte, apesar do Covid poder ser catastrófico para o organismo, ele tem uma viremia baixa. Então, se passa, a gente ainda não sabe com certeza que existe essa transmissão, que a mãe passa para o bebê, mas se passa pouco e com pouca importância. Na verdade, nós temos muito poucos casos para ter certeza de alguma coisa, né? A gente não, o que se sabe sobre o Covid é que não se sabe, né? Então o que está acontecendo é que as pessoas, quem está trabalhando, quem está pesquisando com o Covid, está tendo que tratar aprendendo, né? E aí ir estudando, aprendendo, aproveitando a experiência que veio da China, Itália, Espanha, Estados Unidos, e acrescentando e vendo, aprendendo como resolver, ou como tratar, como minimizar o risco, como efetivar tratamentos, né? Ou seja, está tudo muito incerto nesse momento. Sobre a questão do bebê ficar imune, não, ele não fica imune. Se a mãe tiver Covid, não há relatos de que o bebê fique imune, inclusive porque a gente tem tido casos de mães positivas com bebês positivos, né, para o Covid. Quais as providências a serem tomadas? Bem, a gente tem que conduzir, apesar de ser gestante, a condução é igual, tanto gestante como bebê, como puérpera, né? Então, tratar como a doença se mostra. Casos leves, com sintomáticos, casos um pouco mais, com sintomas um pouco mais intensos, algumas medicações, ou internamento, e caso agrave, UTI. Tanto gestante, puérpera e recém-nascido. Algumas coisas vêm acontecendo, assim, hoje o que a gente tem observado é o aumento do índice de prematuridade. Não se sabe se pela angústia da situação, ou se pela doença, ou se pela antecipação do parto por conta do estado clínico materno. Então, a gente tem visto isso. E tem uma outra preocupação, que, assim, as nossas evidências estão no terceiro trimestre da gravidez, né? Então, o que se estudou até agora
foi no terceiro trimestre, porque as pacientes vindas de primeiro e segundo trimestre ainda estão grávidas e ainda vão parir. Então, a gente não tem muitas evidências nesse sentido. E o que tem se observado, e o que a gente tem que prestar atenção nas pacientes que deram positivo para o coronavírus e na gestação, é a prematuridade e a anóxia, né? A anóxia fetal, né? Que são as duas situações mais importantes relacionadas ao bebê. Certo. Perguntaram referente à amamentação. Se a mãe com Covid positivo, né, com a doença, ela pode amamentar? Sim, sim. Hoje, o consenso hoje em todos os países por onde o Covid passou, a amamentação permanece. Vírus foram capturados em um estudo, foi capturado vírus no leite materno. Isso ainda não é suficiente para que se proíba a amamentação. Isso é consenso. Não está claro que o leite materno transmite e o que se tem hoje é que não transmite. Então, a amamentação, os estudos ainda precisam continuar com... Essa vai ser a resposta para todas as perguntas. Nada é definitivo. Os protocolos estão sendo revistos a cada 15 dias, para a gente ver que nada é definitivo. Algumas atualizações em alguns sites de especialidades estão acontecendo 2 vezes por semana, porque é muita novidade para se acompanhar. Por sinal, a minha literatura da quarentena tem sido coronavírus. Mas hoje está muito claro, deve-se manter a amamentação com cuidados. Ou seja, se a mãe não é Covid ou e não sabe, ela tem que prevenir a transmissão para o bebê. Então, amamentar com máscara. Se a mãe sabe que é Covid positivo, amamentar também com o dobro da proteção. Alguns países mais cuidadosos orientam leite materno, mas não amamentação. Ou seja, retira o leite e outra pessoa oferece, né? Para evitar essa proximidade. Mas a maioria dos países, a maioria dos estudos recomendam a amamentação. Isso está claro. Eu acredito que a Priscila perguntou aqui se pode comprometer a formação do feto. Não sabemos. Ainda não sabemos ainda. Definitiva, né? Então, na verdade, hoje, na verdade, assim, os estudos estão acontecendo. Há relatos de óbito fetal, né? Em mães Covid positivos. Mas nós não temos um número de casos suficiente para dar respostas concretas. Até porque gestantes são um percentual pequeno da população. E percentual pequeno da população com Covid. Então, muito se tem a estudar ainda. Muito se tem a descobrir. E outra coisa, sobre a influência da mãe Covid positivo sobre bebê, em termos de má formação, em termos de sequela, em termos de patologias, nós vamos ver, a partir de agora, com as gestantes de primeiro e segundo trimestre, que vão começar a parir agora. As que vieram da China, as que vieram da Itália, e esses bebês vão passar um tempo por segmento. Por quê? Porque é a partir daí que se vai descobrir, olha, muitos bebês de mães coronavírus positivo, de Covid positivo, tiveram tal achado. E aí relacionar, né, o achado à causa. Mas ainda não se sabe. Se a gente está pensando que a transmissão vertical é possível, mas pouco provável em quantidade e importância, a gente também está pensando que talvez esses bebês estejam protegidos, né? Mas a gente não sabe. A gente não sabe. Tudo uma caixinha de surpresa ainda, né? Cada tempo uma novidade diferente, um estudo diferente. Sim, sim. Tem uma pergunta muito interessante, doutora. Nas maternidades, o marido está podendo assistir o parto? Boa noite. Então,
Eu vou falar da rotina desde o pré-natal. O que a gente tem pedido é que as pacientes, de modo geral, diminuam ao máximo a quantidade de gente em consultório. Então, a gente pede que nas consultas a gestante vá só. Parto. A presença de um acompanhante no parto, a escolha da paciente é lei. Então, se depender da opção do médico, esse direito está garantido. Porém, nós conversamos em consultório, quando a decisão é do médico, eu tenho conversado com as minhas pacientes e solicitado que ela abra mão. Por quê? Porque quanto menos gente, menor a circulação e menor o risco, né, de circulação do vírus e menor o risco para todos nós, paciente, acompanhante e equipe de saúde. Aí vamos para as maternidades. Algumas maternidades determinaram, né, que apesar de manter o direito ao internamento com um acompanhante, por exemplo, a maternidade que eu trabalho, tem o setor público, que aí realmente é inviável que se permita o acompanhante. Por quê? Porque eu vou colocar um espaço da maternidade que eu trabalho. Tem 3 leitos e mais umas cadeirinhas de espera, que são aquelas pacientes que só vão usar uma medicação, estão em observação, não estão internadas. Imagine se eu tenho 2 pacientes em observação e 3 pacientes internadas, eu já tenho 5 pessoas. Exato. Cada uma com um acompanhante, 10 pessoas. Isso ficou inviável. Então, a maternidade que eu trabalho proibiu o acompanhante no setor público, exceto se for menor de idade, né? No setor privado, que a paciente tem o quarto só dela, primeiro, mesmo as enfermarias não internam mais de um leito. Então, cada quarto tem apenas um paciente, com um acompanhante. Se o parto for normal, ela já está ali ela fica e o seu acompanhante também. Porém, se evoluir para uma cesariana, a maternidade está impedindo, né? Apesar de ser um direito, assim. Na verdade, assim, em momento de pandemia, as coisas precisam de um reajuste. De um reajuste. Normalmente, eu não tenho... Agora, sim, se eu estou num consultório e a maternidade não se posicionou e a posição é minha, eu converso com a paciente e a maioria aceita. Aceita, não, doutora, tranquilo, ele fica do lado de fora, eu espero, e ele espera o bebê chegar e tudo. Algumas raríssimas exceções, muito raras exceções não aceitam e aí é lei, eu tenho que permitir, né? Mas se a gente está pensando em coronavírus, o ideal é que não tenha acompanhante. Que bom. Karina está perguntando se a mãe tem Covid, qual a melhor via de parto? É uma boa pergunta. Pode nascer de parto normal ou tem que ser cesárea? Como é que funciona isso? Simplesmente ter Covid não decide a via de parto. Então, o parto continua sendo uma decisão obstétrica, né? Então, se a mãe tem Covid, está assintomática ou sintomatologia leve, ou mesmo que internada, esteja bem, ela pode parir normal. Então, a indicação não é pelo Covid, e sim pelas condições obstétricas. Atenção, a paciente sintomática de Covid, essa paciente precisa o trabalho de parto dela precisa ser bem vigiado, principalmente em termos de oxigenação, porque a oxigenação materna vai determinar a oxigenação fetal. Temos que ter um pouco de cuidado e realmente evitar o uso de oxigênio, porque apesar de não produzir tanto aerosol, mas produz, ou seja, aumenta o risco, né, de disseminação ambiental, né, do corona, e precisa de monitorização contínua. O ideal é que essa paciente
evoluo o trabalho de parto com cardiotocografia contínua. Sonho, um sonho. A cardiotocografia tem sido um sonho assim, na vida da gente aqui no sul da Bahia. Existe uma situação que o Covid determina a cesariana, que é, bem, a mãe está grave e eu preciso antecipar esse parto, muito mais para dar melhor condições de tratamento materno ou porque o comprometimento da oxigenação materna está comprometendo a oxigenação fetal. Então, opta-se pela cesárea com muito mais liberalidade mesmo, né? Certo. Jace, acho que é Jace, que está dizendo que teve neném o mês passado e que apesar de ser muito difícil tudo isso, ela entendeu que seria melhor para ela, né, e pela proteção no geral, né, da família, né? Essa Sim. questão de precisar ficar só, né, na hora do parto, optar por ter ou não ter acompanhante, né? É o que vem acontecendo, viu? É o que vem acontecendo com a maioria das pacientes. A maioria entende, aceita e colabora. Exato. Mais um comentário aqui referente, né, ao novo tempo que nós estamos vivendo, que são sábias as decisões, né, que precisam ser tomadas. A compreensão de todos, familiares, né, prontamente nesse momento, ela é fundamental. Isso é importante ter essa conversa até lá na consulta do pré-natal mesmo, Sim. né, doutora? Para já ir amenizando essa angústia. Sim, Porque Sim. muitas vezes, o que eu percebo, essa angústia nessa questão obstétrica, é que muitas vezes a nossa realidade aqui mesmo de Canavieiras, a paciente ela não sabe o que vai acontecer com ela. Ela vai sentir as dores do parto, vai chegar no hospital, e meu Deus, eu vou ganhar aqui, eu vou ser transferida, eu não quero mais, e agora? Que situação, o que eu devo fazer, né? Então isso realmente é angustiante para uma gestante, Sim. principalmente se for primigesta, né? A primeira gravidez, que realmente vem com aquele anseio, né? Ela não sabe o que vai acontecer. Então, isso acaba deixando a gente um pouco tenso, mas nada que uma boa conversa já, né, nas consultas de pré-natal já vai amaciando, né, para poder orientar. Na verdade, o pré-natal é a nossa oportunidade de estabelecer vínculo com a paciente. E eu faço questão de estabelecer mesmo. Eu não distancio a paciente de mim, não. Tipo, eu sou sua médica. É ali, a paciente tem que estar próxima de mim, se sentir acolhida. E assim, quando a gente estabelece esse vínculo, explica a situação, explica o que você está fazendo, por que você está fazendo, em tudo, em todas as patologias, em todos os exames. Você ganha a paciente para o seu lado da trincheira, né? Então, na maioria das vezes, ela confia na sua opinião e na maioria das vezes ela entende. Aí preciso mandar mais beijos, gente. Eu preciso mandar beijo para Sandrinho, meu colega, Paty, Gide, que eu tô vendo que entraram. E muitas pacientes que entraram também. Meu pai, eu já vi que tá tentando entrar. Mas eu acho que ainda não conseguiu. Mas ele tá assistindo com minha mãe, com certeza. Beijo, beijo, gente. Obrigada. O Ricardo é uma figura. Eu já vi que ele... Eu acho que ele não me seguia e começou a me seguir. Mas ainda não conseguiu entrar. Ai, seu Ricardo, um abraço. Mônica tem dito aqui que quando a paciente tem depressão e ansiedade generalizada, que tipo de parto você sugere, doutora? É uma questão difícil também, não é? Então, eu tenho uma pergunta aqui da minha enfermeira, da enfermeira do meu coração, que eu tenho duas. Que eu perturbo as bichinhas. Você sabe que eu perturbo. Eu vou responder daqui a pouco, Manu. Não, na verdade é assim. Os quadros, por exemplo, ansiedade, depressão, não determina o tipo de parto, né? A determinação. Então, quem tem ansiedade, quem tem depressão, a via de parto é a condição obstétrica. Então, é a condição, se existe risco materno, se existe risco fetal, cesariana. Fora isso, está tudo bem. E as emoções estão controladas, porque assim, se por um lado ela surta no meio do trabalho de parto, eu preciso
intervir. Mas na grande maioria das vezes, isso são situações extremas e que raramente acontecem. Então, se há simplesmente depressão, ansiedade, é parto normal até que se prove o contrário. Manu está me perguntando uma coisa, inclusive, que a gente vinha conversando. Diante das incertezas, como não sabemos os riscos que corre o feto durante a gestação, durante a pandemia, o conselho seria adiar essa gestação? Claro! Claro! Apesar de eu já estou começando a receber, né? Os primeiros pré-natais da quarentena. As primeiras gravidezes da quarentena já começaram a chegar. E a gente, assim, nós prevemos um aumento de gravidezes pós-quarentena. E isso está nas nossas previsões. Mas o que a gente recomenda é o seguinte. Vocês perceberam que as perguntas vêm sempre com a seguinte frase: nada é definitivo, ainda não sabemos. Então, é um vírus que surpreendeu o mundo. Ninguém esperava que esse vírus fosse comprometer a saúde do modo que compromete. Então, a gente não sabe quais são as possíveis repercussões. É como eu falei, os bebês ainda estão vindo. Os que a gente já tem vendo acontecer alguma coisa são os de último trimestre. Mas os do primeiro e do segundo ainda vão chegar. Então, diante de tantas incertezas, deve-se sim adiar a gravidez. Mas, na verdade, adiar a gravidez e, estando grávida, aumentar os cuidados preventivos, né? Por quê? Temos chance de não contrair o vírus. Temos chance. Acho que poucas, mas temos. Porque, assim, o que se diz é que todos vamos ter. Eu prefiro pensar que não. Eu prefiro pensar que alguns de nós vamos escapar dele. Ai. Pois bem, nós estamos aproximando já. Passa tão rápido. É verdade. No final da nossa live. Eu vou... Se você quiser fazer alguma consideração, né? Também dizer às pessoas que tiver mais perguntas, podem enviar e de posterior a gente anota, eu passo para você, doutor, e a gente responde depois pelo zap, caso alguém tenha alguma resposta, né? Que às vezes passa rápido, a gente não consegue acompanhar, desculpa se passou alguma e eu não vi, mas a gente retorna depois que finalizar. Então, doutora, o que você teria assim, de orientação a fazer às suas pacientes, né? Quais são as sugestões aí para esse momento que elas estão vivendo? Bem, primeiro, calma. Nenhum de nós, ninguém aqui, nem os mais pessimistas pensaram que a gente estaria vivendo um momento como esse. Pensaram que a gente ia ver na televisão uma verdadeira tragédia, né? A gente nunca imaginou. Esse vírus não popou, aparentemente, não popou nenhum órgão. Ele pode afetar, ele é multissistêmico, ele é um super ultra, né? Então ele não popou nada. Tudo. Vários distúrbios podem acontecer por ele. Isso é muito ruim. Mas nós temos números que falam a favor da gente. Que mais de 80% das pessoas vão passar pelo coronavírus, vão sair deles ilesos. Quer porque passaram sem sintomas, quer porque tiveram sintomas leves, ou até sintomas mais intensos, mas que simplesmente um tratamento ou um internamento rápido resolveu. E o isolamento, que tem sido muito difícil, né? Estamos acostumados a contato. Tem sido angustiante para todos nós. Não abraçar. Baiano, gente, não abraçar, não beijar, não triscar um no outro. Tem sido angustiante, por exemplo,
para nós, profissionais de saúde, eu sei que os que estão aqui vão concordar comigo e você vai concordar comigo. Tem sido angustiante entrar em casa com medo de estar trazendo o vírus para dentro de casa. Tem sido angustiante responder a minha mãe todo dia. Você não vai me abraçar mesmo não, é? Não pode dar nem um abracinho? Agora é assim, não pode abraçar, né? Tem sido angustiante. Tem sido angustiante ir a Canavieiras fazer meu atendimento, ir na casa de meus pais e sair preocupada de ter deixado o vírus lá. Exato. Tem sido angustiante ver que as pessoas estão correndo da gente. Gente, isso eu queria mesmo falar para as pessoas de modo geral. Não somos nós os principais vetores. A população, o vírus está na comunidade. Nós estamos mais expostos, sim, mas com todos os cuidados. Talvez sejamos nós quem sabemos tomar os cuidados para que você não pegue de nós. Então, vamos quebrar um pouquinho esse medo do pessoal de saúde, porque a gente tem visto isso acontecer. Quando as pessoas sabem, ela é médica, ela é enfermeira, trabalha no hospital, o distanciamento é automático. Então, repensem isso, repensem. A angústia que a população, de modo geral, está passando, a nossa está em dobro. Porque nós também temos consciência que podemos ser vetores. E somos vetores dentro da nossa casa, para as pessoas que mais amamos. Né? Não somos vetores para pessoas desconhecidas. E ainda assim nos preocupamos com isso. E ainda assim continuamos trabalhando. E ainda assim eu não cedi ao apelo de minha mãe, dizer assim, minha filha, não trabalhe esses tempos. Porque por minha mãe eu teria parado. E eu falei para ela, minha mãe, quando eu fiz o juramento, a gente não esperava uma pandemia, mas eu não posso abandonar ele agora. E eu me sinto privilegiada ainda nessa situação, porque apesar de médica, de continuar trabalhando, eu não lido frente a frente com o Covid. Exato. Eu não lido. Eu tenho um risco, mas os meus colegas, e beijo para eles, eu vou te dizer, Paulinha, os infectos, olha, meu grupo, tem o grupo, eu não sou muito de grupo não, viu, de WhatsApp, mas tem um grupo de faculdade que a gente está surtando lá. O que a gente não pode surtar em consultório, a gente tem que manter a calma, então a gente vai para o grupo e surta lá. Já botamos um psiquiatra e um intensivista para fora do grupo, que não aguentaram a gente, mas é lá que a gente se diverte, é lá que a gente divide conhecimento e as angústias também. E assim, eu quero assim demonstrar aqui a minha admiração pelos meus colegas que estão lidando com o paciente grave, com o paciente de UTI, com as dificuldades de EPI, comprando o seu próprio material para continuar trabalhando, porque sabe que não é porque o governo não deu que eu posso, não vou porque eu tenho que trabalhar. Não, eles estão investindo nisso e encarando de frente. Esses estão correndo os maiores riscos, né? Eles estão. E aí, minha admiração grande para eles. Junto com os profissionais de saúde, existe uma outra gama de profissionais que também não pôde parar. Caminhoneiros, garis, mercados, os funcionários de mercados, os funcionários de lotéricas. Esses também estão expostos. Estes estão talvez mais expostos. Por quê? Porque a circulação de pessoas é muito maior. Então, eles também merecem a nossa admiração, né? E assim, eu quero isso mesmo. Essa live é uma oportunidade que eu tenho. A gente não quer só aplauso. A gente quer condições de trabalho, a gente quer respeito no trabalho e a gente quer consideração. A gente não quer ouvir mais a notícia de que o profissional de saúde, dentro de um condomínio, se sugere que não use elevador, use escada. Oxente, não éramos heróis até pouco tempo? Então, na verdade, se não querem dividir
o mesmo espaço, não seriam os profissionais de saúde que deviam ir de elevador? Não, nós queremos dividir o mesmo espaço com todos, porque tomamos os mesmos cuidados que todos, né? Então, isso eu Exatamente. queria aproveitar essa live para dar esse recadinho, né? Foi uma ótima e excelente colocação, né? Porque o preconceito realmente é grande. Doutora, Inclusive, com os pacientes que contraíram, né? é, Os pacientes que contraíram exato, não merecem nosso preconceito, não, gente. É muito difícil para eles, merece o nosso apoio, com né? certeza, é verdade. Então eu vou aqui agradecer, doutora, a presença de todos, dizer que essa live vai estar disponível no YouTube daqui a pouquinho. E também lembrar que na próxima quinta-feira nós estaremos com a pediatra, a doutora Alba. Ela Ah, já joia. aceitou, ela já aceitou o nosso convite e nós vamos falar dos desafios da quarentena na infância, que também Ah, tem afligido muito essa questão em casa, né, com as nossas crianças. e a Alba Então, vai ter uma live top. Vai ser top. exato. Fica Li, aqui beijo, Li. Beijo, agradeço. Dani Rodrigo. Você tem alguma indicação para esse tempo de quarentena? Algum livro, alguma coisa especial que você tem feito nos momentos de lazer? Ou o que você gostaria de fazer assim que tudo isso acabasse? Vai fazer o que correndo? Nossa, então, eu fico satisfeita com a minha vida normal de volta. Já É, basta. já basta. Mas aí tem as festinhas, os novos encontros, os cafés com as amigas, que o próximo café eu já falei, vai ter que ter uma semana de duração. Os encontros com a família, que assim, é, é, esse ano a gente conseguiu juntar a família, e aí eu acho que vale a pena a gente refazer esse encontro, abraçar, apesar de eu confesso, eu não sou muito dos abraços. Mas eu tô com vontade. Eu É, acho que depois, quando acabar, isso vai ser uma mudança na minha vida. Eu vou abraçar mais. vai querer E um abraço. vou. E dar mais abraços também. Que Isso é um bom. fato. Minha mãe vai amar. Minha mãe e meu pai vão amar isso. Porque realmente, eu não sou muito assim do chamego, não. Mas eu acho que eu vou ficar mais chameguenta depois que terminar essa quarentena. Sobre distrações, literatura, eu não tenho tido concentração para fazer nada. A minha literatura tem sido Covid-19. Mas eu descobri uma coisa que tem me distraído e eu acho que é uma dica nessa quarentena. Quebra-cabeça, menina. É Estou mesmo? investindo numa ideia que me deram para destruir, para destruir não, pelo amor de Deus, meus filhos, não, distrair, jamais, para distrair os meninos. Gente, quem está mais se distraindo com o tal do quebra-cabeça de 1000 peças sou eu. Que Já montamos maravilha! dois. Que Então, isso perfeito! tem sido uma distração. Isso tem sido uma distração. Às vezes eles me roubam um pouquinho, eles conseguem me fazer assistir uma série que não é a minha praia. Eu não tenho paciência para assistir série. Meu negócio é filme, que começa e termina. Na mesma Exato. sentada. Né? Mas é isso. E assim, como eu tenho trabalhado, eu não tenho tido tanto tempo vago, mas tenho tido muito mais tempo que habitualmente. Né? Ah, que Então, bom. E eles devem estar amando esse momento, né, doutora? Essa mudança de mais proximidade sim, com você, sim, né? sim. Que Um bom, pouquinho maravilha. da mesma forma. Momentos de altos e baixos, momentos mais temerosos, momentos mais tranquilos, mas de uma certa forma eu acho que a criança e o adolescente têm uma complacência fantástica. Eu acho que eles têm uma capacidade de se adaptar. Pelo menos aqui em casa eu tenho percebido uma adaptação bem legal. Bem, que graças a Deus eles estão suportando bem esse período. Claro, com aqueles momentos de cansaço, de Exato, impaciência, natural. Nós adultos que entendemos muito melhor a situação, estamos passando, né, por isso. exato. Então, doutora, eu lhe agradeço profundamente ter aceito esse convite.
Espero que tenha sido bem gostoso esse bate-papo para você também. Eu achei que você começou falando que estava nervosa, mas depois Sim, descontou. Estou vendo nervosismo também algum aí. achei. Então, eu comecei bem nervosa, mas depois que eu respondi a pergunta, quem é Cíntia? Pronto, acabou. Acabou. Acho que todas as outras perguntas foram bem mais fáceis de responder. Então, na verdade, assim, eu que agradeço. Foi uma honra, realmente, de coração, participar disso. Acho que a presença de Inaê, meus colegas acharam fantástico. Gente, Cíntia não é mole, não. Tem acessível em Libras. Eu desculpa, tá? Sou top. Obrigada, Imagina. Inaê. Você aumentou meu Ibope. Então, acho isso fantástico. Acho que o trabalho do grupo aí de canaveiras com a inclusão, o trabalho de vocês com a inclusão é muito legal. Acho fantástico. Eu ainda vou aprender Libras. Isso é um dos meus objetivos de vida. Eu Que preciso bom, aprender Libras. perfeito. E eu quero agradecer de coração. Eu quero agradecer o convite. Eu quero agradecer a oportunidade. Realmente, eu comecei nervosa, mas eu terminei percebendo que estou à vontade com Que bom. amigos, com colegas, com pacientes, com pessoas queridas, com minha família. E beijo para os meus filhos, Pedro e Marcela, que apesar de estarem comigo aqui, eu botei para entrar, falei, vai entrar sim para dar ibope para a mamãe. É, meus pais, que estão sempre comigo em qualquer situação, estão sempre ali na minha retaguarda, são, Ave Maria, são meus tesouros, meu porto seguro. Eu quero agradecer a oportunidade, eu quero agradecer a presença de vocês. E eu quero dizer o seguinte, apesar de todas as dificuldades, apesar das angústias, apesar dos riscos que todos nós estamos correndo, apesar do coronavírus estar aí para todo mundo pegar, nós precisamos estar confiantes. Nós precisamos nos manter calmos, confiantes. Nada é para sempre, isso vai passar. Não é ele que vai ficar eternamente. As coisas vão voltar aos poucos, a um novo normal, mas vão voltar. E assim, a gente precisa ter fé em alguma coisa. A minha é em Deus. Então eu acho que, que a mão de Deus vai acalmar o nosso coração, a situação. Uma hora essa curva vai atingir o pico, que eu não aguento mais ouvir em pico. O pico vai ser em maio, o pico vai ser E em nunca junho, chega. esse pico não chega. Eu estou angustiada, mas ele vai chegar. E a curva vai começar a descer. E em algum momento a gente vai ter nossa vida de volta, né? Exato. Esse é o meu maior anseio. E Deus, gente, está sempre com a gente, É né? verdade. E Tá sabe de todas ótimo. as coisas. Com certeza. Então, fica aqui os agradecimentos. Muito obrigada mesmo. Agradeço a todos que participaram. Eu já vou deixando aqui porque pode cair a qualquer momento e a gente Sim. não conseguir finalizar. Muito obrigada e a gente fala no Zap daqui a pouquinho, doutora. Muito Ok. obrigada. Um Beijo, gente. abraço. Obrigada. Beijo, Naê. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Muito importante a participação de vocês nas nossas lives. Muito, muito esclarecedora. A doutora Cíntia pontuou várias questões que nos afligem, né? Então, espero que tenha sido produtivo para vocês também. E espero vocês na quinta-feira com a doutora Alba, né? Os desafios da quarentena na infância. Uma excelente pediatra que também estará fazendo sua contribuição na página do Rosa Consultório de Enfermagem. Muito obrigada. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Mandem as perguntas que a gente responde também pelo Zap quando tiverem necessidade, viu? Um abraço, até a próxima!